Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Estrutura e Organização da Escola de Educação Infantil. Dando continuidade ao tema que nós iniciamos há algumas aulas, nós vamos continuar falando sobre o currículo e hoje falando sobre os dois últimos tópicos das linguagens expressivas, que são as artes visuais e a linguagem oral e escrita. Lembrando que toda a nossa aula está pautada no material didático de vocês, que traz como base para a composição curricular o RCNEI, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Contudo, como já foi informado na primeira aula deste tema, nós temos desde 2017 um novo documento que vem a nortear toda a educação básica, tá? Do ensino infantil, da educação infantil até o ensino médio, que é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, ao final, nós iremos fazer um link entre aquilo que o material didático de vocês está repassando e esse novo documento que é a BNCC, tudo bem? Então, vamos dar continuidade. De acordo com o RCNEI, as artes visuais são formas de expressar, comunicar e atribuir significado a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio de linhas, formas, pontos, espaço, cor, luz, na pintura, no desenho, na escultura, na gravura, na arquitetura, nos brinquedos, em bordados e entalhes. Portanto, nós percebemos aqui que toda manifestação artística da nossa criança deve ser levada em conta, deve ser trabalhada e enxergada dentro de um contexto de desenvolvimento dessa criança. A criança, ela tem por produzir os seus desenhos, mesmo que seja uma linha reta, uma linha completamente fora do seu formato, mas essa linha, esse desenho deve ser interpretado, porque pela criança ele é interpretado de uma determinada forma e essa interpretação deve ser levada em conta pelo professor. As artes visuais estão presentes no cotidiano da vida infantil. Ao explorar e desenhar, por exemplo, no chão, na parede, a utilizar materiais encontrados ao acaso, como gravetos, pedras, carvão, ao pintar objetos, ou até mesmo o próprio corpo, a criança ela está utilizando-se da arte para agregar expressão e experiências. A arte, portanto, é linguagem, é uma das formas importantes de expressão e comunicação na vida do ser humano e o que justifica a sua presença no contexto da educação infantil. Portanto, ressaltando o que nós falamos no slide anterior, toda expressão da criança representa ali uma forma de linguagem por meio da arte. Em muitas propostas de escolas de educação infantil, as artes visuais têm sido usadas como meros passatempos. Então, é um erro que nós percebemos em algumas escolas que utilizam-se das artes visuais apenas para passar o tempo. O professor, em um eventual momento, vai fazer a correção ou passar o dever de casa para o caderninho das crianças e pede para essas crianças apenas desenharem, dar uma folha de papel, dar um giz de cera, um lápis de cor, uma massinha de modelar e deixa a criança utilizar-se desses materiais sem nenhuma objetividade, sem nenhum planejamento. Por quê? Porque ele quer apenas entreter a criança, ocupar o espaço da criança, o tempo da criança enquanto ele faz uma determinada atividade. E isso, obviamente, é um erro. Nós não podemos utilizar dessa expressão, que como nós vimos anteriormente, é uma forma de comunicação, é uma forma da criança se expressar apenas para a criança passar tempo. Muito pelo contrário. Eu, professor, preciso trabalhar
com essa criança dentro dessa composição curricular, dentro dessas linguagens expressivas, de uma forma planejada. E a partir do momento em que eu, professor, trabalho de uma forma planejada, aquela atividade ela não será um passatempo. Muito pelo contrário, aquela atividade ela vai ter um objetivo. Esse objetivo, ele é o que vai nortear o professor dentro do desenvolvimento dessas atividades. Em outras escolas, as artes têm uma função apenas decorativa em datas comemorativas, como Dia das Mães, Páscoa. Os professores utilizam-se desse artifício, dessa expressão, apenas para enfeitar as salas de aula ou a escola para aquela eventual comemoração. Isso também não é uma forma adequada de se utilizar dessa expressão, dessa linguagem. Como eu disse, as artes visuais são uma forma de comunicação e expressão e que devem ser muito levado em conta pelo professor. A criança pode até mesmo, através de um desenho, através da mostra de cores, expressar aquilo que está acontecendo com ela em seu cotidiano. Portanto, nós professores devemos sempre observar o que a criança está repassando ao fazer um determinado desenho, um rabisco que seja, esse rabisco deve ser levado em consideração pelo professor. O questionamento da livre expressão e da ideia de que a aprendizagem artística era uma consequência automática dos processos de desenvolvimento resultaram em um movimento. Então, passou-se a enxergar que realmente a expressão livre, a expressão artística da criança tinha um fundamento. E aí o RCNEI, conforme vocês podem ver aí dentro desses slides, já no volume 3, que trata dessas expressões das artes visuais, o RCNEI já vem então a nos reforçar e realmente nos dar uma base para que eu possa enxergar as artes visuais de uma forma diferenciada e trabalhar estas artes visuais dentro da minha sala de aula com as minhas crianças. Portanto, surge a constatação, após todos esses questionamentos, surgiu a constatação de que o desenvolvimento artístico é resultado de formas complexas de aprendizagem. Portanto, a criança, conforme ela vai evoluindo em seu contexto de aprendizagem, em seu desenvolvimento, essa expressão artística ela vai se tornando mais complexa. Basta você observar uma criança que ela é estimulada a essa prática do desenho, por exemplo, e compare um desenho que ela vai fazer com 1 ano de idade e um desenho que ela vai fazer com 4, 5 anos de idade. Você vai perceber que vai haver uma modificação, esses desenhos se tornarão mais complexos, mas para que isso ocorra, é importante também que o professor esteja trabalhando de forma significativa com essa criança, para que ela possa se desenvolver dentro desse contexto de aprendizagem também. O fazer artístico está relacionado à exploração, à expressão e à comunicação. A criança ela precisa explorar. As artes visuais elas não se dão apenas por meio de uma folha de papel e um giz de cera. Como nós vimos lá no primeiro slide, essas artes visuais elas podem se expressar com objetos encontrados ao acaso por essas crianças. Um graveto, um pedaço de carvão, argila. Muitas escolas querem trabalhar apenas com a massinha de modelar, mas se esquecem que eu também, principalmente aqui na região norte, nós podemos nos utilizar do artifício da argila para fazer com que essas crianças tenham contato com outros materiais e dessa forma estarem ali expressando de alguma forma toda a sua significância, explorando um novo meio
para a produção artística dela. Portanto, eu preciso experimentar, fazer essas crianças experimentar novas sensações com novos materiais, porque esses materiais vão oferecer para essas crianças uma reação diferenciada frente àquilo que elas já conhecem. Vão oferecer para essas crianças sentimentos, o despertar de sentimentos individuais dentro daquilo que ela vai estar produzindo em sua obra. As impressões das suas obras, elas vão transmitir uma sentimentalidade. E isso o professor, como eu falei anteriormente, precisa observar. A arte infantil, ela sofre influência e pode ser enriquecida pela ação intencional do professor. Então, olha só, a produção artística da criança, ela sofre interferência e influência. Mas interferência e influência de quê? De onde? Do meio no qual ela está inserida, das experiências vivenciadas por ela. Como eu falei agora há pouco, por meio de um desenho, a criança ela pode expressar algo que esteja ocorrendo com ela em uma determinada situação. Portanto, nós devemos observar, levar em conta cada desenho, cada rabisco, cada traço, cada pintura, até mesmo as cores devem ser levadas em conta no momento em que essa criança vai, por exemplo, utilizar-se da pintura para o preenchimento ali de uma determinada obra que ela esteja produzindo. E claro, por meio da ação do professor, da sua intencionalidade, estas obras dessas crianças, essa produção artística dessa criança, ela pode ser enriquecida. A criança ela vai passar por um processo de desenvolvimento e maturação artística. E como que vai se dar esse desenvolvimento e essa maturação artística? Por meio da ação intencional do professor. Mas não podemos esquecer que a criação artística ela é um ato exclusivo da criança. O professor ele vai inferir, ele vai agir de forma intencional para enriquecer a produção dessa criança, mas agir sobre a criança e não sobre a obra. Agir sobre a criança, agir sobre o autor e não sobre a arte. A arte ela é uma exclusividade da criança. E olha só o que diz o R.C. Ney mais uma vez para a gente lá na página 93 do volume 3. Enquanto desenham ou criam objetos, também brincam de faz de conta e verbalizam narrativas. Imagina só quantos de vocês já não vivenciaram em si ou observaram outras crianças que quando estão ali produzindo um desenho ou produzindo um objeto, elas começam a contar histórias, a narrar determinados contextos. Isso tudo é o faz de conta da criança, é o brincar de faz de conta, é o jogo simbólico, como já deve ter sido citado para vocês em outras disciplinas que compõem a grade deste semestre. A importância do jogo simbólico na vida dessa criança. As crianças, portanto, ao narrarem, elas exprimem suas capacidades imaginativas, ampliando sua forma de sentir e pensar sobre o mundo no qual estão inseridas. Portanto, percebemos aí, pelo que diz esse trecho do R.C. Ney, que está lá na página 93 do volume 3, que a criança, ao simbolizar, ao criar e narrar esse faz de conta, ela está ali exprimindo, expressando toda a sua capacidade imaginativa. E dessa forma ela vai ampliar a sua forma de sentir, vai ampliar os seus sentimentos e pensar, começar a racionalizar sobre o mundo no qual ela está inserida. De repente essa criança pode criar uma narrativa sobre um contexto no qual ela esteja vivenciando.
dentro daquele grupo social do qual ela está inserida, por exemplo. E aí, falando agora da linguagem oral e escrita, o que o RCNEI, portanto, vem a nos dizer? Eu vi agora há pouco as artes visuais, que também é uma forma de linguagem, é uma forma de expressão, uma das formas de linguagem e expressão, e agora eu venho para a linguagem oral e escrita propriamente dita. Então, segundo o RCNEI, a apropriação da linguagem oral e escrita é um dos elementos importantes para as crianças ampliarem as suas possibilidades de comunicação para a inserção e participação na sociedade. A aquisição dessa linguagem ela é importante para o indivíduo. Ela é importante para que esse indivíduo, e no caso aqui especificamente a criança, ela esteja inserida, ela se sinta inserida dentro desse meio social para que ela participe. A criança, ela quer participar, ela quer estar ali de uma forma ativa, fazendo parte daquele meio. Portanto, o trabalho com a linguagem é a base da educação infantil. Em função de sua importância para a formação do sujeito, para a interação com outras pessoas. Então, olha o porquê que eu encaro a linguagem oral e escrita como base. Porque é através dela que o sujeito ele vai adquirir uma importância para a sua formação, é através dela que o sujeito vai interagir com outras pessoas, é através dela que nós vamos orientar as ações das crianças para que elas possam construir novos conhecimentos e conhecimentos, para que elas possam organizar e dessa forma desenvolver o seu pensamento. Olha o quanto a aquisição da linguagem oral e escrita se faz importante. E aí alguns de vocês podem estar se perguntando: professor, e aquela criança que porventura ela não consiga desenvolver uma linguagem verbal? Essa criança, de repente, por ser surda, ela acaba não desenvolvendo uma linguagem oral. Mas não podemos esquecer que nós temos a Libras. É também uma forma de expressão, é uma linguagem. Então, também está inserida dentro desse contexto que eu estou falando para vocês. A partir daquele momento que aquela criança, que porventura tem uma deficiência auditiva ou é surda, ela vai, no momento em que adquirir essa linguagem de sinais, nessa língua de sinais, ela vai, naquele momento, estar passando por tudo aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, por uma formação, por uma orientação, por uma construção de muitos conhecimentos e desenvolvendo, portanto, o seu pensamento. E olha novamente o RCNEI aqui para vocês, lá no seu volume 3, página 126. As crianças têm ritmos próprios e a conquista de suas capacidades linguísticas se dá em tempos diferenciados. Portanto, eu posso ter essa aquisição da linguagem oral, da linguagem escrita ou dos sinais em tempos diferentes para cada criança. Eu não posso esquecer que a criança ela é um ser individual. Nós somos seres singulares. Aprendemos em ritmos diferentes, de uma forma diferente. Muitos, por exemplo, podem ter uma facilidade tremenda em aprender através de uma videoaula. Outros preferem o professor inserido em sala de aula. Eu recebi alguns comentários de alunos que estão tendo mais facilidade em aprender dessa forma, porque podem rever, pausar, assistir, quantas vezes forem necessárias, pesquisar para construir esse novo conhecimento em torno da disciplina e do curso de pedagogia. Mas eu tenho outros alunos que relatam que preferem o professor em sala de aula,
tirando as suas dúvidas e dialogando olho no olho com esse aluno. Portanto, se nós somos assim, imagine a criança. A criança, portanto, ela também aprende em um ritmo diferente, de uma forma diferenciada. A linguagem oral está presente na rotina das escolas da educação infantil, na medida em que todos se comunicam. A partir do momento que a criança chega, naquele primeiro horário, naquele primeiro momento, existe a acolhida, o bom dia por parte da professora, do gestor, né? A criança ela vai ser convidada a relatar como foi o dia anterior, ou se for um início de semana, ela vai ser convidada a relatar como foi o final de semana dela. Portanto, nós percebemos a linguagem oral muito presente dentro de todo o contexto da educação infantil. Uma questão que precisa ser levantada é o uso da linguagem infantilizada. E aí eu trago para vocês esse parágrafo que relata muito sobre a importância da forma como eu vou trabalhar essa linguagem oral com essa criança. Se ela se faz presente dentro da educação infantil, se faz presente também dentro do grupo social chamado família, mas eu, enquanto educador, e até mesmo eu, enquanto pai, enquanto mãe, preciso ter cuidado com essa linguagem infantilizada, aquela chamada linguagem tati-bitati, que é você conversar e falar com a criança utilizando-se de uma verbalização infantilizada. É preciso tomar muito cuidado, porque isso pode prejudicar o desenvolvimento da linguagem oral dessa criança. Portanto, o ideal é nós nos colocarmos perante a criança e conversarmos de uma forma normal, se é que eu devo utilizar essa palavra. Utilizar mesmo dessa linguagem do qual nós estamos utilizando aqui, de uma forma direta, e dialogar com essa criança, para evitar com que essa criança venha, no futuro, ter algum tipo de dificuldade no seu desenvolvimento da linguagem oral. A construção da linguagem oral ela não é uma construção linear, muito pelo contrário, ela ocorre através de um processo de aproximações e imitações da fala do outro. Por isso eu devo ter cuidado com essa linguagem infantilizada, porque a criança ela vai desenvolver a sua linguagem de acordo com o contato que ela tem com outras pessoas, principalmente antes de ir para a escola, com o pai e com a mãe, e com outros membros ali da sua família. Portanto, essas imitações vão fazer com que a criança desenvolva essa linguagem. O ouvir de um rádio, de uma televisão, também irão influenciar muito na construção da linguagem oral dessas crianças. Então, mais uma vez, devemos tomar muito cuidado com essa linguagem tati-bitati. Para aprender a ler e escrever, a criança também precisa construir um conhecimento, uma ordem conceitual. A alfabetização não é o desenvolvimento de capacidades relacionadas à percepção e à memorização, como muitos pensam. Muito pelo contrário. Essa alfabetização ela é um processo no qual crianças precisam resolver de uma forma lógica, toda a junção das letras, toda a junção alfabética, para que elas possam ali compreender e construir a sua escrita alfabética, que vai ali ser representada pela linguagem escrita. Então nós devemos ali entender que essa criança ela não vai ser alfabetizada através da memorização. Muitos professores ainda agem dessa forma, querem que a criança memorize a letra A, a letra B, a letra C. Eu preciso dar significado para essa criança. Somente dessa forma a criança ela vai construir e desenvolver essa linguagem escrita. E aí, trazendo mais uma vez para vocês, aquela imagem lá da primeira aula que faz
uma ligação com os eixos do RCNEI e os campos de experiência da BNCC, eu vou observar que as artes visuais vão se encaixar dentro do campo de experiência traços, sons, cores e formas. E a linguagem oral e escrita vai se encaixar dentro do campo escuta, fala, pensamento e imaginação. E vamos ver o que a BNCC então nos diz em relação a estes campos de experiência. Dentro do campo de experiência traços, sons, cores e formas, a BNCC nos diz o seguinte, que a criança deve conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar. Possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais. Portanto, eu devo entender que dentro desse campo de experiência, eu devo proporcionar para a minha criança que ela possa conhecer diferentes manifestações artísticas, culturais, científicas. Daí, eu bato mais uma vez naquela tecla que eu sempre falo com o meu aluno em sala de aula. Nós não podemos deixar com que nossas concepções culturais, religiosas, dogmáticas venham a interferir na minha prática pedagógica, na minha prática docente. Se dentro da BNCC já fica explícito que a criança ela deve conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais, eu não posso privar a minha criança de ter o conhecimento dessas diferentes manifestações artísticas e culturais, simplesmente por, de repente, ter uma concepção religiosa ou cultural. Dentro do campo escuta, fala, pensamento e imaginação, olha o que a BNCC quer nos repassar. Que desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas, cotidianas, com as pessoas com as quais elas interagem. As primeiras formas de interação do bebê são o movimento do corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso. O choro é uma importante forma de comunicação do bebê. E outros recursos vocais. Quando a criança começa ali a desenvolver essa verbalização, essa vocalização, ela começa a se expressar, a se comunicar de alguma forma com quem está ali presente no meio dela. O sorriso, o choro, como nós falamos anteriormente. Aqueles balbúcios fazem parte de um processo de comunicação desse bebê desde o nascimento. E vão ganhando sentido, né? Essa comunicação ganha sentido de acordo com a interpretação que o outro acaba fazendo sobre aquela expressão da criança, tá certo? Bom, a nossa aula de hoje, ela está inserida lá na unidade 2 do material de vocês, das páginas 115 a 126. Encerramos aqui o tópico das linguagens expressivas e na próxima aula vamos dar continuidade com um novo tópico dessa composição curricular da educação infantil, tá certo? Abraços e até a próxima!